Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o senhor prefeito, a Arley Tomazoni, a secretária municipal Lovani Paul e demais vereadores aqui presentes, servidores. E assim, declaro abertos os trabalhos desta audiência pública na condição de presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Vereadores Três Passos para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, referentes ao primeiro quadrimestre do ano de 2021. Conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Lembro também que, com as medidas de proteção ao contágio do coronavírus, está proibida a participação do público em sessões, audiências e reuniões no âmbito do Poder Legislativo, salientando que a população poderá acompanhar nessa audiência com transmissão ao vivo pela página oficial do Facebook da Câmara Municipal de Três Passos. De imediato, passo a palavra à secretária municipal de Finanças, contadora Lovani Paul. Está com a palavra, secretária. Boa tarde, vereadores. Prefeito, obrigado por me acompanhar, né, nessa audiência pública para avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2021. A definição, então, da audiência pública é uma forma de promover a participação popular no processo de decisão sobre a administração pública, sendo, portanto, uma das formas de participação e de controle popular, a qual proporciona ao cidadão a troca de informações com o administrador, exercendo assim sua cidadania. Mas, como já foi dito, né, não é possível fazer a participação, mas então todos podem assistir pelo Facebook. Então, essa audiência tem por objetivo abordar de forma resumida alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira até o primeiro quadrimestre de 2021. Para, então, atender o parágrafo 4º do artigo 9º, assim como os objetivos previstos no parágrafo 1º do artigo 1º, ambos da Lei Complementar 101 de 2000. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. O artigo 9º, então, consta: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais ou municipais. Então, aqui eu vou apresentar, então, os dados consolidados do resultado primário. Então, das receitas primárias, temos a previsão na primeira coluna e depois a receita realizada. E o percentual, então, entre a realizada e a previsão. Das receitas correntes, a previsão é 84 milhões e 8 mil reais. E até a receita realizada até o primeiro quadrimestre, né, que é o primeiro que a gente está apresentando, foi de 28.803.118,74 centavos, que representou, então, 34,29% do total da previsão. Dentro dessas receitas correntes, então, temos os impostos, taxas e contribuições de melhoria, mais as contribuições, a receita patrimonial, as aplicações financeiras, outras receitas patrimoniais, as transferências correntes e demais receitas correntes e outras receitas financeiras e algumas outras receitas correntes que a gente não faz tão separado, porque senão fica um anexo muito grande. Então,
o resultado, então, da receita primária corrente, ele não considera as aplicações financeiras, porque é um valor que a gente não precisa se esforçar para a gente conseguir essa receita, né? Então, por isso que no resultado primário ela é deduzida, tanto essa aplicação financeira como as outras receitas financeiras. Então, a receita primária corrente é 28.578.732,13 centavos, que representa 35,99% do total previsto. Da receita de capital, então, que faz parte ainda da receita primária, né? A receita de capital realizada até o primeiro quadrimestre foi de 195.095,87 centavos, que representou 14,41% do total previsto no exercício, então. Amortização de empréstimos, 152.668, e então o 195 menos a amortização a 42.427, que somando então a receita corrente e a receita de capital líquida, 28.621.159,55, que representa 35,60%. Das despesas primárias, tem um anexo depois desse que vai somar, né? Mas aqui, para vocês terem uma ideia, né, o que entra dentro das despesas primárias. Então, é tudo o que é pago dentro do quadrimestre. Então, tem a despesa paga, o total, que representa junto os restos a pagar processados do ano anterior, e os não processados. Então, por isso que bem em cima eu coloquei em vermelho, né, porque esse é o somatório. Então, também tem a receita despesa primária corrente e a despesa primária de capital. Aqui, então, é o somatório. A despesa corrente, então, dá 20.365.230,66. E a despesa primária de capital, 2.033.632,71. Então, se você pegar a receita realizada de 28 milhões, menos a despesa líquida, 22.398, o resultado primário, então, dá 6.222.296,18. Então, o indicador de solvência fiscal do setor público é o resultado primário. Confronto de receitas e despesas para verificação da compatibilidade, ou seja, se não gastou mais do que arrecadou no período e se há equilíbrio no exercício. Então, aqui a gente pode ver com toda a receita realizada e a despesa ainda 6.222 é o resultado primário. Então, pode ser entendido como uma reserva de pagamento de juros da dívida. E quando o resultado é superior aos juros, serve para amortização da dívida, permitindo um aumento do resultado nominal. Aqui, então, foi feito um quadro para identificar só os totais. A receita primária, o total 28.621 e a despesa, então, 22.398. Como resultado primário foi acima da meta fixada na LDO de 500 mil, então ela foi bem além, porque deu 6.222.296. E está, então, aqui dito essa confrontação, nesse quadro aqui. Resultado nominal. O resultado nominal equivale à variação total da dívida fiscal líquida de um período, comparando do período anterior. Demonstra se a dívida evoluiu ou diminuiu no período, e mede a necessidade de financiamento do setor público. Então, a dívida consolidada são as obrigações financeiras assumidas pelo município para amortização em prazo maior de 12 meses, porque as outras dívidas empenhos a pagar, né? Então isso não entra nessa dívida aqui. Em 31/12/2020, então a dívida consolidada era 1.733.732
777,66 centavos. E ela, então, hoje, nesse quadrimestre, dia 30/4, ela é 1.545.275,23. A disponibilidade de caixa bruto no quadrimestre é de 32.680.901,49 centavos. E os restos a pagar, 2.415.840,76. Mas somando com os haveres financeiros, ele dá disponibilidade de caixa de 30.265,60 reais e 73 centavos. Então, se você pegar a dívida e pegar esse valor ali, ainda sobram 29.292.211. Então, se você comparar o saldo do ano de 31/12/2020 com o primeiro quadrimestre, no final do primeiro quadrimestre, ainda dá uma diferença de 6.776.857,61 centavos. Isso quer dizer que poderia se pagar toda a dívida e ainda sobraria esses 29 milhões, né? Então, aqui não entra nesse resultado nominal os restos a pagar não processados. Dos limites constitucionais. Então, o mínimo que a gente deve aplicar na saúde, que é um limite constitucional de 15%, e o município, até o primeiro quadrimestre, aplicou 13,52%. Na educação, é 25% e foi aplicado 4,57%. Então, aqui temos também, então é bem abaixo, né, o percentual aplicado, porque nós estamos, então, trabalhando em cima, principalmente na educação, do processo seletivo para os professores, e como não tem aula, né, então está sendo também feito processos de licitação para reforma e várias coisas para a gente. Então, acho que no próximo quadrimestre esse dado já vai ser diferente, porque a gente tem o ano, né, até dia 31 de dezembro que você tem que aplicar os 25%. Não é necessário dentro do quadrimestre já aplicar. Da despesa de pessoal. Então, você tem um limite prudencial. No executivo é 51,30% e no legislativo 5,77%. Então, começa com o limite alerta e a gente percebe que está bem abaixo do limite alerta, porque o limite alerta do executivo é 48,60% e foi apurado 41,05% do total da receita corrente líquida que é feito o cálculo. E o legislativo, então, o limite alerta é 5,4% e foi aplicado 1,48%. Então, o total da despesa de pessoal junto os dois poderes, 42,53%. Então, nós estamos bem dentro do limite que é avaliado, né, na lei complementar. Então, era essa a apresentação, né? Então, a gente pode ver que a gente cumpriu com as metas fiscais estabelecidas e atendemos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000. Então, era essa a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Estou à disposição. Algum vereador queira fazer uma pergunta? Senhor prefeito, está o microfone aberto. Boa tarde, senhor presidente. Vamos dizer assim, ex-colegas, né? Senhores vereadores, servidores desta casa, a nossa secretária de Finanças. Dizer para vocês que é um prazer retornar a essa casa aqui, estando no executivo, né? Foi um grande aprendizado ter passado esses 4 anos nessa casa aqui. E voltando agora ao executivo, se confirmam várias coisas que a gente falava enquanto vereador, né? E o serviço do vereador, o trabalho do vereador é fiscalizar o executivo.
E as pessoas não podem achar que quando o vereador critica, ele está ofendendo o prefeito. Então é normal o vereador fazer as suas críticas, falar da sua visão. Nós temos uma preocupação maior hoje, é esse percentual da educação, né? Que está muito baixo devido também à questão do processo seletivo de profissionais e que a gente não definiu ainda as obras necessárias em cada escola, né? Mas posso falar de antemão aqui que está sendo trabalhado na construção de uma EMEI, né? Uma creche, aqui no bairro Santinês, aqui na Perimetral. E tem várias obras aí, nós teremos a apresentação dos 150 dias de governo na segunda-feira, onde a gente vai explicar um pouquinho mais das obras que a gente tem, né? E dizer para vocês, né, que a posição financeira do município, ela não é preocupante como um todo, né? Mas tem questões pontuais que preocupam, né? E uma delas hoje é o regime próprio de previdência. Então nós iremos começar, depois da primeira semana de junho, nós iremos fazer uns grupos de trabalho, virar o convite a essa casa, né? Então, todo dia da primeira à terceira semana do mês, nós teremos grupos de trabalho de alguma coisa. É a questão do regime complementar, né? Da Previdência, que nós temos que criar, né? Contratar. Tem uma questão do teto e demais assuntos de interesse da comunidade, né? Então, nós estaremos reunindo servidores que queiram participar, vereadores e a comunidade em geral, mas agradecer a essa casa aqui pelo trabalho que vem fazendo, né? Seja fazendo indicações, propondo projetos de leis, e dizer a todos vocês, vereadores, servidores desta casa aqui, comunidade que está nos assistindo, que houve uma pequena mudança no nosso horário do gabinete lá, que até o final de abril a gente estava começando o horário de trabalho às 6 da manhã e agora começamos às 7 horas, né? Então a porta está sempre aberta, esporadicamente a gente pode atender alguém às 6 da manhã, mas temos todo o tempo do final do dia. Seria isso por enquanto, fico à disposição aqui dos senhores vereadores, né? Não sei se na audiência pública a comunidade pode fazer algum questionamento através da internet, mas fico à disposição aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Vereador Edivan? Senhor presidente, eu primeiramente quero cumprimentar o nosso prefeito, Arley Tomazoni, cumprimentar a Lovone, secretário de Finanças, nossos presidentes da comissão, os demais vereadores, dizer que estão nos assistindo. As pessoas estão nos assistindo. A sessão da Câmara hoje tem uma grande audiência, muito grande hoje. Está entrando muito grande nos lares das pessoas dentro do espaço. E as pessoas, é como o senhor colocou, prefeito, as pessoas têm que entender que aqui é uma casa de debate. O senhor já passou aqui, o senhor sabe como é que é. Aqui não existe, ninguém é inimigo, não existe inimigo. Existe confronto de ideias, né? Tanto que a gente sai daqui, lá fora a vida segue, não tem, ninguém leva nada daqui, nem para casa, nem para lugar nenhum. Então, esse aqui é o processo que a gente tem que seguir. Quero dar os parabéns para o senhor por sua presença, né? E a gente fica agradecido por ter alcançado as metas, que seria esse objetivo. E a gente não tem nada contra, não. A gente está aqui para ajudar, está aqui para cobrar naquilo que for necessário, mas também eu não quero atrapalhar, ninguém quer atrapalhar em hipótese nenhuma. A gente quer ajudar e quer que o nosso município cada vez siga mais e vai mais para frente. No mais, muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uma pergunta, a questão assim, falando de empréstimos ou contas a pagar ao longo do período longo, né? Tem algum empréstimo, tem algumas contas a serem pagas ao longo dos anos? Esse da dívida consolidada que você fala, eles são duas precatórias. É somente isso que tem para pagar. De dívida de longo acima de 12 meses. Valor, mais ou menos? É aquele de 1.545.000. Esse 1.545.275. Esses são precatórias.
Outra dívida não tem, a não ser os restos a pagar. E daí, para você ter uma ideia, eu já vou, então, aproveitar e mostrar. Se você olhar essa parte, então, lá de cima, a gente não enxerga tão bem, mas dos restos a pagar, que era de exercício anteriores, né, que dava 4 milhões e 600 e alguma coisa, já foi pago, então, esse ano, dos processados, que processado significa que ano passado já tinha liquidado, já tinha a nota, já tinha tudo, né? Foi pago 1.416.852 e dos não processados, que então esse ano foi entrando, né, foi trazendo a nota, foi executada a obra, 2.422. Então, do total dos 4 milhões 600 e pouco, acho que em torno de 800 mil ainda que só falta pagar, né? O restante tudo já foi pago. E daí, então, não tem, né? Só o que está sendo feito esse ano, né? Então, não tem, a única dívida, então, que o município tem é essa precatória. Mais algum vereador? Seria isso, então? Nada mais havendo? Encerro a audiência pública e muito obrigado a todos. Obrigada.